Fala, meus queridos! Chegamos ao dia 10 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e espero muito aí, de coração, que eu esteja contribuindo com seus estudos para você conquistar o seu tão sonhado registro de contador no Conselho Regional de Contabilidade. E hoje vamos falar sobre valoração de estoque. De novo, a aula de ontem foi sobre esse assunto, mas foi no método PEPS, ou seja, primeiro que entra, o primeiro que sai. Agora a aula vai ser sobre custo médio. Na aula de ontem, nós verificamos que aquele primeiro produto que deu entrada ali no estoque vai ser aquele primeiro que vai dar saída. Então você tinha que fazer ali aquela conta com os saldos que ia sobrando daquele produto, de acordo com o custo de fabricação dele do mês anterior. No custo médio, conforme o próprio nome sugere, conforme os produtos vão entrando ali no estoque, você vai fazendo um preço médio desse custo. Ou seja, você tem que pegar e ir colocando as entradas desses produtos e na prática o custo que você vai considerar não é fazendo essa conta do primeiro que entrou e vai ser o primeiro que vai sair. Você faz uma média do que está lá no estoque. Então, em tese, ele é mais fácil do que o PEPS, porque todas as entradas você soma a quantidade de unidades que você tem no estoque e divide pelo valor que você teve de aquisição dessas unidades. Feito isso, você tem um custo médio. Então, quando você dá baixa, basta você usar esse custo médio e que você já vai ter o valor ali, tá? Mas vamos ver isso na prática. Foi uma questão que caiu em 2022 e ele fala da seguinte forma. Eu esclareço aqui que essa tabela aqui eu coloquei para facilitar, tá? Aqui, ó, são as entradas dos produtos, tá? Isso aqui não vem na questão, tá? Entrada, aqui são a saída e aqui é o saldo, tá? Só separadinho é o que você tem que fazer para a gente ficar melhor aqui a resolução. Ele fala o seguinte, ó. As seguintes operações de compras e vendas de mercadorias foram realizadas por uma sociedade empresária no mês de fevereiro de 2022. Então ele fala que teve compras aqui, ó, e aqui foram as vendas. Então você teve essas compras aqui de mercadorias e aqui você teve as vendas. Aí ele fala, o valor do saldo inicial em estoques de mercadorias no mês de fevereiro corresponde a zero. Já falei, quando ele fala que não tem essa questão de saldo inicial, saldo anterior, é porque ele não quer complicar a sua vida. A sociedade empresária utiliza o critério do custo médio ponderado, ou seja, o custo médio dos estoques que está lá, que você adquiriu, para a valoração do estoque. Pensando nisso, né, considerando exclusivamente essas informações e o que está lá na NBCTG 16, que fala sobre estoque, assinale o valor do custo das mercadorias que foram vendidas, tá? No final do mês de fevereiro. Então é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu falei com vocês aí, é o seguinte, olha só. Primeira coisa, dia 8 foi a primeira operação que teve. Aí você começa a montar a tabelinha aqui, ó. Dia 8. O que aconteceu dia 8, Ricardo? Vamos lá. Dia 8, eu falei que aqui é a entrada, né? Aqui é a entrada, aqui é a saída e aqui é o saldo. Então vamos item por item aqui que vocês vão entender. Olha só, dia 8 o que aconteceu? Ele comprou 1.000 mercadorias a R$2. Então 1.000 mercadorias, 1.000, valor unitário 2, então saldo 2.000. Então nesse momento aqui, ele tem 1.000 a R$2, o saldo dele é 2.000. Então, perguntar qual que é o saldo do estoque? R$2.000. Aí tá, no dia 10 é a próxima operação. Ele comprou mais 500 unidades. Então, dia 10, ele comprou mais 500 unidades. Ele comprou mais 500 unidades ao custo de R$2,30. Então, 2,30 vezes 500, 2,30 vezes 500 dá 1.150. Vou pagar aqui.
Dá 1.150. 1.150. Então, qual que é o saldo dele agora? Primeiro, que ele não tem 1.000 unidades mais no seu estoque. Ele tem 1.500. Aqui que está a charada, ó. Ele tem 1.500. Ele tem 1.500 em estoque. Por quê? Ele comprou 1.000. Ele comprou 1.000 dia 8 e comprou mais 500 dia 10. Então, ele tem em estoque agora 1.500 unidades. Aí você pensa o seguinte, 2.000 mais 1.150, porque é o seguinte, a primeira compra foi de R$2.000. A primeira compra foi de R$2.000. Deixa eu ver se está transmitindo aqui, tá. A primeira compra foi de R$2.000. A segunda compra foi de 1.150. Então, quanto que ele tem no estoque agora? Ele tem 3.150, que é 2.000, mais 1.150. Então, ele tem 3.150. Essas 3.150, esse valor de 3.150, são respectivamente de quantas mercadorias? De 500. Desculpa, de 1.500. Então, qual que é o custo médio das mercadorias que estão em estoque? 2,10. Por quê? Se você pegar... Hoje a canetinha aqui está difícil. Se você pegar 3.150 e dividir por 1.500, dá 2,10. Ou seja, você fez a primeira compra a R$2 e depois você fez uma segunda compra a 2,30. Então, a média dos estoques, né, das unidades que estão lá no estoque é de 2,10. Então, o que a gente fez aqui até agora? Só colocou na tabela, olha, ele tinha 1.000 unidades a R$2. Então, dá 2.000. Depois ele comprou mais 500 a 2,30, 1.150. Então, ele tem 1.500 unidades. Essas 1.500 unidades foi referente a duas compras, que é 2.000 mais 1.150, então dá 3.150. 3.150, eu tenho 1.500 unidades em estoque. Então, eu pego 3.150, divido por 1.500, então eu tenho um saldo médio de 2,10. Aí no dia, então aqui está pronto, ó. Aí no dia 11, ó, 8, 9, você tem que acompanhar aqui, ó. Aí no dia 11 ele vendeu. Então aqui é a saída, ó. No dia 11 ele vendeu 1.000 unidades. Como você vai dar baixa nessa 1.000 unidades? Seria, por exemplo, se fosse o Pepsi, você baixaria aqui, ó, 1.000 a 2, porque foi o primeiro que entrou, mas agora não. Você vai dar baixa pelo custo médio dos estoques que estão lá. Então você vai pegar 1.000 a 2,10. Por que 2,10? É o custo médio, porque ele mandou você utilizar aqui, ó, o custo médio. Então 1.000 vezes 2,10, 2.100. 2.100. Então qual que é o saldo que eu tenho agora? Eu só tenho 500 unidades, porque eu tinha 1.500, vendi 1.000, então sobrou só 500. Não teve compra, o saldo é os mesmos 2,10. Então, 500 vezes 2,10, 1.050. Então, aqui também está realizado. Ele tenta te confundir aqui com receita unitária, mas aqui é controle de estoque, tá? É o preço de aquisição. Essa receita unitária seria se ele pedisse, por exemplo, a DRE. Lembra que eu falei no primeiro dia? Nem toda informação que o exercício traz você tem que considerar para a sua resolução. Aí no dia, qual que é o próximo dia aqui? No dia 16, né? Ó, no dia 16, depois do dia 11 é o dia 16. Ele comprou, no dia 16, ele comprou mais 1.250 unidades. Ele comprou mais 1.250 unidades. Ah, tá. 1.250, isso. 1.250 unidades a 2,80. 2,80. Então, a compra dele foi 1.250 vezes 2,80. Vai dar 3.500. Então, agora, quanto que eu tenho em estoque? Eu tenho 500 mais 1.250. Então, eu tenho 1.750.
em estoque. Quanto que custa esse estoque? 3.500 mais 1.050. Então, 3.500 mais 1.050, que dá 4.550. 4.550. Então, meu estoque total, com as compras que eu tenho lá agora 4.550. Quantas unidades esse 4.550 se refere? Se refere a 1.750 unidades. Então, eu tenho um custo médio agora de 2,60. Então, meu custo médio era 2,10. Com essa compra um pouco mais alta, o custo médio foi para 2,60. Então, aqui, dia 16 está resolvido. No dia 17, que é a minha próxima operação, ele vendeu 500 unidades. No dia 17, ele vendeu 500 unidades. Qual que é o custo médio? Você não considera o primeiro que entrou, você vai considerar o custo médio do estoque que está lá. 500 a 2,60. Então, 2,60 vezes 500 vai dar 1.300. 1.300. Qual que é o saldo que eu tenho agora? Eu tinha 1.750, eu vendi 500, sobro 1.250 unidades. Por quê? Eu tinha 1.750, vendi 500, sobra 1.250. Meu custo médio continua sendo 2,60. 1.250 vezes 2,60, então eu tenho no estoque agora 3.250. Então, dia 17 está resolvido. Aí, dia 24, ele vendeu mais, né? O dia 24, ele vendeu aqui, mais 1.250 unidades. Na verdade, ele vendeu tudo, né? 1.250 unidades a 2,60. Ou seja, o estoque dele nesse momento vai ser 0, que é 3.250 aqui. Então, nesse momento aqui, seu saldo é 0. Você não tem estoque mais, porque você vendeu todo o seu saldo. Aí, no dia 25, você poderia... Porque como é que é o custo da mercadoria vendida? Mas vamos registrar a venda aqui. Aliás, vamos registrar a última compra. E no último dia, ele comprou mais 500 unidades a R$3. 500 vezes 3, 1.500. Então, o saldo dele agora, 500, 3, 1.500. Então, se ele pedisse qual que é o saldo do estoque que está lá no ativo circulante, você responderia 1.500. Porém, ele não quer essa informação. O que ele quer a informação é os custos dos produtos que foram vendidos, o custo da mercadoria vendida. Então, veja o seguinte. Você vendeu, acompanha comigo aqui, você vendeu aqui 1.000 unidades a 2,10, 500 unidades a 2,60 e 1.250 a 2,60. Isso foi o que você vendeu. Então, o custo da mercadoria que você vendeu foi 2.100 na primeira venda, mais 1.300 na segunda, mais 3.250 na terceira. Então, o custo da mercadoria que foi vendida, considerando o critério de valoração, o custo médio, é 6.650. Porque esse aqui é o das saídas. Ele vendeu 1.000 unidades a 2,10, ele vendeu 500 unidades a 2,60 e depois ele vendeu 1.250 a 2,60 também. Então, esse é o custo médio. Somando todas as saídas, o custo da mercadoria que foi vendida é 6.650. Então, temos nosso gabarito, a letra B. E aqui também poderia perguntar o saldo do estoque, que ficou depois dessa operação toda, que é 1.500. Então, nessas questões aqui, o macete é tenha, na verdade, só um pouco de atenção nas mercadorias que estão entrando, no saldo e nas mercadorias que estão saindo. Se é o PEPS, é o primeiro que entrou, vai ser o primeiro que vai sair, né? Você não faz esse ajuste médio. E se é o custo médio, você pega e ajusta o preço médio. Na verdade, ele é até mais fácil para fazer, tá? Um outro macete aqui, nessa questão em específico, é se você nem precisaria lançar o dia 25 aqui para ganhar tempo na prova. Só fazia daqui para cima. Por quê? A última venda foi dia 24. Então, no dia 24 aqui, você conseguiria já achar
os 6.650. Então, foi duas questões de valoração de estoque sobre custo médio e ontem foi sobre PEPs, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, e depois a gente faz uma com operações com mercadorias. Espero muito ter contribuído aí com mais uma questão do exame, desse desafio de 50 dias. Fico meu abraço, sou o professor Ricardo Neves e até as próximas aulas.